amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que os acolhemos em nosso canal. No final de semana, dos dias 20 e 21 de novembro deste ano de 2021, encerra-se mais um ciclo litúrgico na Igreja, o do ano B. Nesse fim de semana, celebramos a solenidade de Cristo, Rei do Universo, pois toda a história da salvação se consumará quando Cristo reinar sobre tudo e sobre todos inteiramente, e todos forem um com Ele, como Ele é um com o Pai. Na expressão bíblica, quando todos os seus inimigos foram colocados como escabelo, como um banco sob seus pés. O evangelho que a Igreja propõe à nossa reflexão é o de João, capítulo 18, versículos 33 a 37. Aquele diálogo entre Jesus e Pilatos a respeito do reino e do domínio real de Jesus. A passagem é a seguinte: Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Dizes isso por ti mesmo, ou foram outros que tu disseram de mim? Disse Pilatos: Acaso sou eu judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhe então Pilatos: És, portanto, rei? Respondeu Jesus: Sim, eu sou rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Está acontecendo um julgamento de Jesus diante de Pôncio Pilatos, o procurador ou governador romano da província da Judéia, a quem as autoridades judaicas trouxeram o Cristo. Mas o Sinédrio não conseguiria a condenação de Jesus por Pilatos sob uma acusação religiosa, a de blasfêmia, com que taxava Jesus, porque os romanos não se importavam com as infrações da Torá, a lei de Moisés. Por isso, o Sinédrio procura apresentar uma dimensão política a Pilatos, alegando que Jesus, por estar revelando sua identidade messiânica, está dizendo ser rei, e só César poderia ser considerado rei. A questão que Pilatos põe a Jesus vem daí: Você é o rei dos judeus? Pilatos não pergunta se Jesus é o Messias, porque está focado apenas na identidade real de Jesus, como rei dos judeus. E Jesus lhe responde: Você está me perguntando por si mesmo ou outros lhe falaram sobre mim? Como Jesus costumava fazer, retorna uma pergunta com outra pergunta, dando ao interlocutor a chance de reconhecer quem ele é, como que fazer uma confissão de fé. Pilatos se sente insultado, tanto que retruca: Sou por acaso um judeu? Tua nação te entregou a mim. O que fizeste? Jesus então lhe responde, em muitas traduções da Bíblia, da seguinte forma: Meu reino não é deste mundo. No grego original, a palavra empregada é basileia, que significa reino, sem incluir a conotação messiânica. Para dizer reino de Deus, a expressão seria basileia tuteu, que João não emprega. A intenção de Jesus é afirmar não tanto que seu reino é celeste, mas que tem sim um reino. Quer que Pilatos entenda que neste seu reino os servos não combatem pelo rei, ao contrário dos súditos dos impérios deste mundo. Aliás, nem Pedro compreendera isto bem, pois no jardim do Getsêmani, quando Jesus foi preso, cortou a orelha do soldado Malco. Jesus mandou embainhar a espada e curou o soldado. O Senhor está sempre ensinando que seu reino é diferente, de paz, de serviço, de amor verdadeiro, até a morte. Mas Pilatos não está interessado e aproveita as palavras de Jesus para afirmar: Então você é rei?
Jesus diz o que disse nos outros momentos de seu julgamento. Você diz que sou rei. Coloca a responsabilidade da afirmação nos ombros de Pilatos, como fizera com o Sinédrio. E então acrescenta: para isso eu nasci e vim a este mundo, para testemunhar a verdade. Quem é da verdade, ouve minha voz. Aqui temos um termo-chave usado por São João: testemunho. Em grego, martireó, de onde vem a nossa palavra mártir. E no campo religioso, é aquele que dá testemunho público de sua fé em Cristo. Pilatos não é um desses. Sabemos que não vai escutar a verdade das palavras de Jesus. Tanto que no versículo 38 acaba dizendo: o que é a verdade? Implicitamente, para ele não há uma verdade. As suas palavras mostram o relativismo que já havia naquela época, como hoje. Um relativismo que nega até mesmo a existência de uma verdade última. E esta passagem está preservada no mais antigo fragmento da cópia que possuímos do Evangelho de João, um antigo pergaminho, datado do II século. Com isso podemos afirmar que esse Evangelho suscita para a humanidade de hoje uma resposta à mesma questão. O que é a verdade para mim? Quem é a verdade? O Cristo ou outras realidades? Algo que talvez muitos não se perguntem tão frequentemente quanto deveriam. De fato, muitos afirmam que Jesus Cristo é o Salvador, que salva do pecado, é o Messias, o tão esperado Rei de Israel, da dinastia de Davi, o Senhor, Deus feito homem, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho Divino. Todavia, nem sempre quem o afirma para pensar o que significa isso. Principalmente quando o comum no mundo atual é um regime pós-monárquico, de república representativa. Não há reis, nem tronos, nem uma dinastia real. Depois da Revolução Francesa, a maioria tende a ver reinos como algo ruim. E essa ideia vai penetrando também nos cristãos, para quem, no entanto, Jesus é o Rei. Torna-se um pouco difícil entender em que dimensão ele é Rei, não só da Judéia, ou da Galiléia, ou da Samaria, mas Rei do universo. Aquele a quem o cristão deve a sua fidelidade última. Isto estamos celebrando nesta solenidade do último final de semana do ano litúrgico, como o fazemos todos os anos. A Igreja posiciona esta solenidade no calendário litúrgico para nos ajudar a recordar que, acima de qualquer governo, reino ou nação, Jesus é o supremo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como diz o Apocalipse. Rei do mundo inteiro, inclusive do cosmos. Aquele que vai julgar Pilatos, que na sua época agiu como juiz da crucifixão, e que vai julgar também cada pessoa. Mais um aspecto para ser meditado com as leituras de hoje, portanto. Explorando mais um pouco esse reino e domínio de Jesus Cristo, a leitura do Antigo Testamento aponta para a sua natureza misteriosa. Trata-se do livro de Daniel, capítulo 7, a profecia da vinda do Filho do Homem. Modo como, aliás, Jesus frequentemente se referia a si mesmo nos Evangelhos. Em Daniel 7, 13 a 14, o tema da realeza é central. Que tipo de reino Daniel está profetizando? O texto é o seguinte: olhando sempre a visão noturna, vi um ser semelhante ao Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu. Dirigiu-se para o lado do ancião, diante de quem foi conduzido. A ele foram dados império, glória e realeza, e todos os povos, todas as nações e os povos de todas as línguas serviram-no. Seu domínio será eterno, nunca cessará, e o seu reino jamais será destruído. Para entender a passagem, precisamos primeiro entrar na expressão Filho do Homem. No Antigo Testamento, significa um ser humano. Porém, Daniel vê uma figura que vem do céu, vem sobre as nuvens do céu, diz o texto,
e que é semelhante a um filho do homem. Parece humano, mas é uma figura também divina, um ser divino, porque vem sobre as nuvens do céu. Em todo o Antigo Testamento, exceto nesta passagem do capítulo 7 de Daniel, sempre que se fala em alguém vindo sobre as nuvens, trata-se de Deus, de Javé, o que conduz de volta à natureza da dignidade real e celeste de Cristo. Os intérpretes judaicos viam nessa figura o Messias, o rei esperado de Israel. Outra figura que precisamos enfocar para melhor entendimento é o ancião dos dias, sentado no seu trono celeste. No versículo 9, Daniel já descrevera esse personagem da seguinte forma: continuei a olhar até o momento em que foram colocados os tronos e um ancião chegou e se sentou. Brancas como a neve eram suas vestes, e tal como a pura lã era sua cabeleira. Seu trono era feito de chamas, com rodas de fogo ardente. Saindo de diante dele corria um rio de fogo. Milhares e milhares o serviam, dezenas de milhares o assistiam. O tribunal deu audiência e os livros foram abertos. Daniel fala aqui de Javé, de Deus. Portanto, a visão que o profeta tem é de algo que está acontecendo no céu e não na terra. Esse filho do homem não está subindo as escadas do templo ou sentando-se no trono de Salomão, como se esperava do Messias. Ele está sobre as nuvens, diante do trono do ancião dos dias, e recebe domínio, glória, poder. Os povos e nações, reinos e línguas vão servi-lo. O reino é celeste e eterno. Deus prometera a Davi que seu reino duraria para sempre. Mas não levou muito tempo após a morte de Davi, até que Israel caiu nas mãos dos assírios e depois dos babilônios. O reino é universal, não só dos israelitas ou judeus, das 12 tribos de Israel, mas de todos os povos. É desse reino que Jesus falava a Pilatos quando dizia que não era deste mundo. Não havia ameaça política na vida e nas palavras de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, ele vai dominar sobre o mundo todo, sobre todas as autoridades, com mais autoridade do que César ou qualquer outro político que já existiu. A fidelidade que Jesus reclama é a Deus, que está acima de todos os reinos ou países a que se pertence nesta terra. Refletindo sobre isso, Santo Agostinho, no seu tratado sobre o Evangelho de João, faz uma relação entre o reino e a igreja. O reino de Deus já está aqui. Não virá somente no fim do mundo, no julgamento final. Lá estará completo, na plenitude, mas aqui está presente em mistério. Não parece um reino, há trigo e joio no campo. Porém, Jesus deu a Pedro as chaves desse reino, instituiu sobre a rocha que é Pedro a igreja. Como Mateus 16 bem demonstra. Ali, o reino de Jesus e a igreja são a mesma realidade, dois modos de dizer a mesma coisa. Portanto, pertencendo à igreja, vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Desde o batismo, pertencemos ao reino do Filho. Já somos novas criaturas, vivendo com Cristo na história. Como dizemos a cada Eucaristia, toda vez que comemos deste pão, toda vez que bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço sobre você, sobre sua vida, sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.